Senhor, nós oramos para que a Tua doce presença esteja sobre nós nessa manhã. Obrigado por tudo aquilo que Teu Espírito vai ministrar em nossas vidas, ministrar sobre nós e para nós, Senhor, nessa semana, nesse fim de semana. Deus, eu oro, Senhor, pedindo ao Senhor a revelação mesmo do Senhor sobre o Teu Espírito, Senhor. Não nos permita, Senhor, agirmos de qualquer forma e banalizarmos a Tua presença. Mas, Espírito Santo, eu oro ao Senhor, pedindo que aquele que tem sede, que beba nessa manhã. Aquele que tem fome, Senhor, que coma nessa manhã. Senhor, aquele que está batendo a porta, que ela seja aberta nessa manhã, Senhor. Aquele que tem buscado, Senhor, que encontre o Senhor essa manhã. Pai, eu oro por um despertar, ó Deus, no dia de hoje, na manhã de hoje, Deus, sobre esse espírito de adoção, sobre aquilo que o Senhor nos permite saber, ó Deus, e fazer a partir da Tua filiação. Então, leva cativo, Deus, todo pensamento que não for Teu daqui. Eu oro, Deus, para que a única voz que seja ouvida nesse tempo seja a Tua voz. Deus, eu oro, Deus, pedindo, Deus, que o Senhor purifique os nossos corações, para que a gente possa ouvir do Senhor e reter aquilo que é bom nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu oro mesmo, Deus, pedindo que o Senhor cale toda a voz do nosso eu, cale a voz do meu eu, Senhor. Eu não quero dar boas ideias aqui, eu quero falar de informações teológicas, mas eu quero falar daquilo que vem do Teu trono, Senhor, nessa manhã. Então toma liberdade, o Senhor tem liberdade, Senhor. Eis-me aqui, usa a minha vida, Jesus. Usa a vida também, Senhor, se eu quiser, de qualquer um aqui, ó Deus. Esse ambiente é Teu, esse local é Teu, Senhor Jesus. E nós só queremos, Deus, contemplar a Tua glória aqui, Pai. Aquela voz do inimigo, não deixe que ele traga nenhuma distração para esse tempo. E que a única voz que a gente ouça nessa manhã seja a Tua voz. Nós te agradecemos por fé, crendo que o Senhor vai falar conosco, crendo que o Senhor vai falar com cada um, Deus, aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu tentar melhorar a claridade aqui. Eu tinha programado algumas coisas pra gente falar, né? Um monte de teoria aqui. Você sabe como é que é pregador, né? Tem que falar esses negócios assim. Obrigado, minha amiga. Mas eu quero encurtar o nosso tempo. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 14, verso 18. Não vou me apresentar, mas quem quiser me conhecer, eu acabei de gravar um vídeo ali no Ajos, eu estou falando lá, né? Então, vocês aproveitam lá, dá uma engajada no seu próprio ministério, né? Para fazer visualizações. João 14, verso 18, vai falar muita coisa sobre essa vinda do Espírito, né? Onde Jesus promete esse Espírito. Jesus está dizendo que vai para o Pai, mas vai mandar o Consolador, o Encorajador. E eu quero fixar somente na parte A do verso 14. Todo mundo achou? Amém? Quem achou diz: eu vou para o céu. Quem ainda não achou fala: me espera que eu vou também. Poxa, na próxima vai ser melhor essa daí. Vou pegar um texto mais difícil. Macabeus. Vamos lá, galera. João 14, verso 18 fala o seguinte: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então, o intuito da gente estar falando nessa manhã é sobre esse espírito de adoção, né? E talvez nós não vamos nos aprofundar tanto em falar desse espírito de adoção, mas nós vamos falar um pouquinho sobre fé diante daquilo que Deus está falando sobre não nos deixar órfãos. Quando você ouve isso, qual é a sensação que bate no teu coração? O que vem no teu coração quando você lê esse texto, e você acabou de ler, onde Jesus está nos dizendo o seguinte: uau, glória a Deus. Onde Jesus está dizendo o seguinte: não os deixarei órfãos. Se isso não mexe no seu coração, algo está errado com você. Porque aquilo que Deus fala deve gerar em nós fé. Aquilo que Deus fala deve gerar em nós padrões e comportamentos. Aquilo que Deus fala sobre nós e para nós deve gerar em nós ações. E essas ações devem moldar os nossos comportamentos. Então, quantos de vocês aqui não tem pai presente? Se você quiser levantar a sua mão, está em família, amém? Hoje, esse acampamento veio mais gente da IBP, né?
Então todo mundo já te conhece. Mesmo que tu não levante tua mão, todo mundo sabe que, né? Talvez você não tenha um pai presente. Só que talvez você não tenha um pai terreno presente. Talvez na sua casa você não escuta o que você gostaria de ouvir. Talvez até você tenha um pai presente. A gente está vivendo uma geração onde nós somos órfãos de pais vivos, de pessoas que não exercem essa paternidade. Mas aquilo que a Bíblia fala é verdade, amém? Você acredita nisso? Se você acredita naquilo que a Bíblia fala, Ele prometeu que não te deixaria órfão. Ele te prometeu que você não estaria sozinho. Ele te prometeu que Ele iria, mas enviaria o Consolador. Só que será que de fato você acredita nisso? Será que você não tem vivido dias como órfão? Mendigando a atenção de meninos, mendigando a atenção de meninas, mendigando a atenção do seu líder de GC, do seu pastor? Será que Cristo para você não é o suficiente? E aí o que eu quero chamar a sua atenção, se isso é verdade, se você crê realmente na Bíblia, como palavra de Deus, que Jesus não mente, que não há contradição, essa palavra se cumpre nos dias de hoje. Jesus já foi, deixou o Consolador, deixou o seu Espírito, e você pode até não ter um pai presente, mas Deus sempre cumpre as suas promessas. E como é que Ele cumpre isso nos dias de hoje? Atenção, homens, a nós foi dada essa responsabilidade de exercer paternidade. E talvez você não é pai ainda, assim como eu também não sou. Mas eu não sou isento de ser usado por Deus para exercer a paternidade, para que essa palavra se cumpra. Porque através de nós, homens, Deus não deixa a sua igreja ficar órfã. Através do seu pastor, através de um tio seu, através de um amigo seu, algum homem com certeza já te afirmou em alguma coisa, e não era meramente o ser homem que estava ali, a pessoa que estava ali, mas era o Espírito de Deus, cumprindo a palavra de não te deixar sozinho, de não te deixar órfão. Então agora eu quero que você pare e pense nas figuras masculinas que já passaram pela sua vida. O seu pastor, um irmão seu mais velho, um amigo seu que está dia e noite, vamos para o GC, vamos para a igreja. Uma pessoa que quando você está no erro, ele está ali para te, sabe, cara, não é isso. Uma pessoa que quando você está para baixo, ele está ali te incentivando. O que é isso, irmãos? É o cumprimento dessa promessa, de não te deixar órfão, de não te deixar sozinho. Só que quando você não reconhece isso, você começa a mendigar por outros amores. E foi sensacional para mim no dia que eu descobri isso. Porque eu não comecei, ele não é meu pastor, né? Quem sabe se um dia eu vier para cá, vai ser, né? Meu pastor, que eu sou jovem. Riva, né? Mas teve um certo dia que eu estava meditando e eu vi isso. E Deus falou para mim, eu estou cumprindo isso. Através da vida do Gilson, que era meu pastor. Através da vida do Wilgner, que era um amigo meu. Através do teu amigo, do teu amigo, do teu amigo. E aí eu percebi o quanto Deus estava sendo presente nessa missão. Só que sem relacionamento, pessoal, nós não vamos conseguir identificar todas essas coisas. Deus é aquilo que você precisa. Deus é absoluto. Deus é aquilo que você precisa. De maneira mais prática, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 6, verso 2 e 3. Quem achou, diz eu vou para o céu. Quem ainda não achou, diz espera que eu vou ainda. E tem uns aqui que não vão não. É que eu aprendi essa daí numa igreja, estava doido para usar. Êxodo capítulo 6. Correr aqui. Êxodo capítulo 6, verso 2. Deus também disse a Moisés: eu sou Javé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como meu Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas não lhes revelei o meu nome, Javé. Certo dia eu estava meditando nesse texto, e aí me veio um grande questionamento. Por que para Moisés ele se revela como Javé, que
a própria Bíblia está nos dizendo na versão NVT o que significa Javé, que é o Senhor. E para os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, ele se revela como El Shaddai. E eu comecei a me questionar e perguntar para Deus, fiquei algumas horas orando, tentando buscar o Senhor sobre isso. E aquilo que Deus trouxe ao meu coração foi o seguinte: Rafael, eu sou aquilo que você precisa. Então, quando a gente vai pegar a história, o contexto, Moisés não precisava de um Deus todo-poderoso. Moisés foi criado entre os egípcios. O que ele conhecia eram os outros deuses. Moisés não precisava desse Deus poderoso para libertar ainda o povo do Egito. O que Moisés precisava era reconhecer o Senhor, o senhorio de Deus. Por isso que Deus se apresentou para ele, como Javé, o Senhor. Agora, Abraão, Isaque e Jacó, para cumprir a promessa de sair da tua terra e da tua parentela, não precisavam do Senhor. Porque tinha minimamente o relacionamento, afinal de contas, o próprio Deus falou com eles. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar para onde eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. E aí a gente pode cantar Fernandinho, né? Sai de tua... Quem é mais tempo na igreja vai entender o que eu estou falando. Quem chegou agora, deixa para lá. Eles não precisavam do Senhor. O que eles precisavam? De um Deus forte. Em outras palavras, meus amigos, Ele não deixa você órfão. E Ele é tudo aquilo que você precisa. Se você está com ansiedade, Ele é a tua paz. Se você está em profunda angústia, depressão, Ele é o teu consolo. Se você está desesperado, Ele é o teu refúgio, o teu socorro bem presente. Se você está precisando de um pai, Ele é o pai que você precisa. Se você está precisando de um direcionamento, Ele é o seu norte. E Deus sempre vai se revelar a você da maneira com que você mais precisa na sua vida. E com isso eu também quero dizer que Deus é tudo. Até aquilo que você não precisa, Ele é. Porque senão nós poderíamos fazer aqui um Deus que servisse aos meus anseios e aos meus desejos. Mas a minha ideia aqui não é essa. A minha ideia aqui nessa manhã é dizer para você que Jesus é o suficiente. Deus é o suficiente. Deus conhece o teu coração. Deus sabe o estado que você está passando. Deus sabe as lutas que você está passando. E Ele é suficiente. Quem aqui nunca ouviu que Deus é Pai na vida? Quando você vai evangelizar, se você já fez isso, evangelismo para quem não conhece é falar de Jesus para outras pessoas, né? Tem alguns que nunca fizeram isso. Quando você faz isso, e aí você pergunta, né? Deus é pai? Não, Deus é meu pai, que é isso? É Deus na terra e meu pai no céu. Ou ao contrário, né? Meu pai aqui e tal, Deus no céu e tal. Não, Deus é meu pai. Mas nós não compreendemos o que realmente é Deus ser pai. Nós não compreendemos e nós não agimos com essa filiação de Deus. A maioria das nossas crises seriam cessadas se nós realmente compreendermos a adoção de Deus através do Espírito por nós. A maioria das nossas crises seriam cessadas se nós de fato conhecêssemos, tivéssemos experiência de que Deus é Pai. E não só a informação de que Deus é Pai. Porque a informação todos nós temos. Eu não os deixarei órfãos. Mas a experiência, quanto de experiência você tem disso? O que vai fazer diferença na nossa caminhada, pessoal, é o quanto de experiência nós temos com o Espírito. E não só de informação. Em outras palavras, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Cadê minha amiga do tempo? Vou tentar aqui. Lucas capítulo 8, verso 43, eu vou ler para a gente se adiantar, tá bom? E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastando tudo que tinha com os médicos, mas ninguém podia curá-la. Ela chegou por detrás dele, tocou a borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então Jesus começa a continuar a conversa com ela.
que faz diferença, meus amigos, do nosso relacionamento com o Senhor não é o quanto nós estamos andando com Jesus, o quanto de tempo nós estamos caminhando com Jesus, o quantos acampeagens nós estamos indo, o quanto nós estamos frequentando o GC. O que faz diferença no relacionamento com Jesus é fazer o que essa mulher fez, é tocar em Jesus de uma maneira diferente. É isso que faz a diferença. A diferença está em tocar em Jesus de uma maneira diferente. Não é só andar, não é só cumprir uma tabela semanal. O negócio está em tocar em Jesus de uma maneira diferente. E para tocar em Jesus exige relacionamento, exige ousadia, exige a mais do que cumprir uma simples tarefa da semana. Jesus sente que dele sai poder, porque ele teve um toque de ousadia diferente. Quantos de nós aqui não tocamos mais Jesus de uma maneira diferente? E sabe qual é o resultado disso? Sermos só mais um dentro do corpo. Sabe qual é o resultado disso? É nós sermos tratados como escravos. Gálatas capítulo 4. Digo, pois, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada ele se difere a um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deus te chamou para ser filho, mas você se limita a um estado de escravidão, a um estado de receber só as migalhas que caem da mesa. E Ele está te chamando para sentar à mesa. Ele está te chamando para compartilhar daquilo que Ele está vendo, para as nações, para Pinheiro, para o seu GC, para a sua família. Só que isso só vai romper se você tocar nele de uma maneira diferente. E para tocar Jesus de uma maneira diferente, muito provavelmente você vai ter que fazer aquilo que a maioria não está fazendo. Muito provavelmente para você tocar em Jesus de uma maneira diferente, você vai ter que orar mais. Você vai ter que se consagrar mais. Você vai ter que ler a Bíblia mais. Você vai querer acertar o alvo mais vezes. Vamos falar sobre fé? O que é a fé bíblica? Alguém consegue me responder? A fé bíblica, irmãos. A fé bíblica, dentro de muitos conceitos que nós podemos dar para uma fé bíblica, a fé bíblica é de fato viver a palavra e o que a palavra fala. A fé bíblica se consiste nisso: viver a palavra e viver aquilo que Deus fala. Diante desse conceito, será que você tem vivido como um filho? Diante dessa verdade absoluta, aquilo que Deus fala deveria gerar fé no seu coração. Eu não os deixarei órfãos. Como você, eu volto para essa tecla, é só sobre isso que a gente vai falar. Como que você recebe isso? Como que você codifica essa informação? Será que é apenas informação? O mestre disse que não ia deixar a gente órfão. Se você apenas codificar como informação, mas não internalizar, deixar que, crie raiz no seu coração, não vai adiantar, irmãos. Nós somos conhecidos, irmãos, como um povo que manuseia a palavra, amém? Nós manuseamos a palavra por quê ou para quê? Para o relacionamento. O nosso primeiro chamado, irmãos, é para o relacionamento. O nosso primeiro chamado é para estarmos com o Senhor, é para conhecer e aprender do Senhor aquilo que Ele espera de nós. Eu não sou chamado para ser o líder do Bíblia em cada casa. Eu não sou chamado para ser um missionário da Jocum. Eu não sou chamado para ser um pastor. Eu não sou chamado para desenvolver o meu ofício. Eu sou chamado para estar com o Senhor. E porque eu estou com o Senhor, Ele designa o meu ofício. Não é o contrário, não é porque ele é pastor, ele ali é pastor, eles se relacionam com Deus. É porque eles se relacionaram com Deus, Deus achou confiança neles para cuidar de um rebanho. Nosso primeiro chamado é para o relacionamento. Então nós temos um grande engano nos nossos dias e achamos que
aqueles que vivem pela fé. Somos nós, missionários de tempo integral, são os pastores de tempo integral, ou qualquer pessoa que depende financeiramente da igreja. Não, irmãos. Viver pela fé é viver por aquilo que Deus fala. Ou seja, por aquilo que Deus já falou, segundo as Sagradas Escrituras. Viver a palavra, irmãos, implica, de fato, em uma vida fundamentada na fé. Viver a palavra implica em uma vida fundamentada em conhecimento. Eu esqueci o nome do bairro, Jackson. Cadê o Jackson? Tomara que não seja ele correndo, né? Me diz um bairro perigoso aqui, irmãos. Cão não sei o quê. Vamos? Dondona. Se a gente chega lá na Dondona, numa boca de fumo lá na Dondona, e pergunta lá para os caras que estão usando, se eles têm fé em Deus, muito pouco provável que alguém chegue ali e fale para você que não acredita em Deus, que não tenha fé em Deus. Só que, irmãos, ter fé em Deus não é acreditar em Deus. Acreditar em Deus é uma coisa, ter fé em Deus é outra completamente diferente. Por isso, irmãos, que viver pela fé, pode anotar se você está anotando. Viver pela fé é viver aquilo que Deus propõe para que nós vivamos. Quando que eu tenho uma vida pela fé? Quando eu sou obediente à sua palavra. Quando eu sou obediente àquilo que Deus fala. Viver pela fé não é acreditar em Deus. Porque até o maior assassino, sabe, o maior louco dessa cidade pode acreditar em Deus, mas ele não tem fé em Deus, porque viver por fé é se submeter ao modelo de vida que Deus quer que a gente viva. Viver por fé é se submeter ao modelo de vida que Deus quer que a gente viva. E um dos modelos está: você não é órfão. Então não ande como órfão. E um dos outros modelos está: você não estará sozinho. Então não caminhe sozinho. E por aí vai. Só que, irmãos, por isso que viver pela fé é conflituoso a nós. Porque viver pela fé, irmãos, é acreditar naquilo que Deus fala a nós, diante dos nossos olhos. E é uma guerra para nós. Por quê? Viver pela fé é compreender a mente de Deus. E Deus não pensa como eu e você pensamos. Isaías vai falar: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Por isso, irmãos, que a Bíblia não tem uma... Por isso que a Bíblia, irmãos, é um livro de fé, porque nós não podemos enxergar segundo os nossos olhos naturais. Por isso que quando ele fala que você não está órfão, você não pode olhar para o seu lado e não ver ninguém, você não vai achar de fato, mas o seu espírito está aqui. A caminhada que Deus está nos chamando, irmãos, para caminhar, é uma caminhada e uma jornada de fé, que quebra a lógica humana, quebra os paradigmas, quebra aquilo que você tem como conceito de verdade absoluta. Se você quiser caminhar com Deus e continuar caminhando em lógica, você está pronto para o fracasso. Viver por fé é compreender a mente de Deus e executar aquilo que a mente de Deus está planejando, pensando e fazendo. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos. E a minha intenção de estar falando sobre fé é para que, ao ler João 14:18, gere fé no seu coração, de que você não está sozinho. Por isso que a gente vai gastar mais tempo falando sobre fé. Amém? Então abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 4, verso 17. Nem sei se eu já falei sobre isso aqui, mas... Romanos capítulo 4, verso 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o que vivifica os mortos e chama as coisas que são como se não fosse,
a qual em esperança creu contra a esperança, tanto ele que se tornou pai de muitas nações, conforme aquele que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo-se na fé, não atentou ao seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que aquele que tinha prometido também era poderoso para fazer. Amém? Então Paulo está falando aqui, dando um exemplo de vida, de referência de fé, o amigo Abraão, o homem que passou por diversas dificuldades, mas confiou em Deus. O homem que foi chamado a olhar a sua impotência sexual, a olhar para a impotência sexual da sua esposa e crer naquilo que Deus tinha falado. O que Deus estava falando com um casal de velhinhos? Eu vou dar um filho para vocês. Quando Deus fala algo conosco, irmãos, Ele espera de nós uma única resposta: fé. Ele não espera, Senhor, como? Como poderei fazer isso? Quando você pergunta como para o Senhor, é porque você está olhando para as suas mãos, para a força do seu braço, para a sua capacidade intelectual, financeira. Quando Deus fala algo com você, Ele espera de você um comportamento, fé. E aí eu quero usar um outro texto. Abra sua Bíblia um pouquinho, uns capítulos mais à frente. Romanos capítulo 10, verso 17. É um texto conhecido demais. Talvez você nunca leu na sua Bíblia, mas você já ouviu. Ora, alguém pode continuar? A fé, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que Paulo está nos ensinando? No outro texto, Paulo estava nos falando a referência de fé, e a gente vai voltar no final para ele. Mas agora, continuando a falar sobre fé, Paulo está nos ensinando que o princípio da fé não é algo que vem de dentro para fora. Paulo está nos ensinando que a fé vem. A fé vem, Riva. Vem de fora para dentro. Quando é que eu tenho fé, irmãos? Quando Deus fala algo no meu coração. Quando Deus comunica algo comigo, deve cair como uma bomba no meu coração de vai acontecer independente do que aconteça. Em outras palavras, irmãos. Em outras palavras, por que Moisés libertou o povo do cativeiro egípcio? Porque ele ouviu. Por que Abraão saiu da sua terra e da sua parentela? Porque ele ouviu. Por que Gideão, com 135 medianitas, se não me falha a memória, foi lutar contra mais de 135 israelitas, foram lutar contra mais de 135 mil medianitas? Porque ele ouviu. A fé vem, irmãos. Quando Deus comunica algo no seu coração, esse algo deve gerar em você fé. E para finalizar, não vamos ficar só no Antigo Testamento, vamos para o Novo. A palavra fala que Pedro passa a noite toda pescando, joga a rede e não pega nada. Aí aparece o mestre, né, na beira do local que ele estava pescando. O que ele fala para ele? Ei! Não necessariamente assim, né? Estou contextualizando. Ô Pedrão! Joga do outro lado, filhote. Pedro, né? Estressado, colérico. Rapaz, já passei a noite toda pescando aqui, só não está vendo, tal, já está amanhecendo. Não está assim, tá, gente? Estou só contextualizando. Só que qual é a resposta de Pedro? Pedro fala que passou a noite toda pescando. Alguém sabe qual é a resposta de Pedro? Senhor, não peguei nada a noite toda, mas sobre tuas palavras eu lanço a rede. E o que acontece? A rede vem cheia de peixinhos. Sobre as palavras que o mestre fala, nós podemos fundamentar as nossas vidas e ir sem medo. A fé vem, irmãos, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve que você não é órfão, isso deve gerar um grande impacto na sua vida, porque Ele está comunicando, você não é órfão. A fé vem, irmãos, ao ouvirmos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 11, verso 1.
Irmãos, a fonte geradora de fé em nossos corações é a palavra de Deus. Nós só temos fé em alguma coisa quando Deus comunica. Talvez você possa ter boas ideias, talvez você tenha bons planos, mas você só pode ter uma fé bíblica quando Deus compartilha algo ao seu coração. Você só pode confiar sem medo de ir quando Deus está falando com você. Por quê? Porque o reino de Deus não se estabelece segundo aquilo que os nossos olhos têm como necessidade. O reino de Deus se estabelece a partir da sua vontade. E é por isso que muitos de nós estamos cansados, porque estamos fazendo coisas para Deus que Ele nunca pediu para nós fazermos. O reino de Deus não é estabelecido porque eu sou missionário e estou proclamando. Nós como Jocum temos esse princípio, nós não fazemos nada, irmãos, sem que Deus comunique ao nosso coração. Semana passada, 3 semanas atrás, nós estávamos em Magalhães de Almeida. Nós não tínhamos apoio de nenhuma igreja, nós não tínhamos lugar para 150 pessoas ficarem, nós não tínhamos alimentação para ninguém. O pensamento teórico, o pensamento racional era: vamos cancelar a nossa viagem. E a gente foi para Deus. E sabe o que Deus disse? Vai. E sabe o que a gente fez? Foi. E sabe o que aconteceu? A gente voltou com tanto alimento que vai dar para alimentar mais ou menos uns 15 dias lá na nossa base. Sabe o que aconteceu? Nós lemos a Bíblia toda em 100 horas. Conseguimos fazer com que as igrejas da cidade se unissem. Sabe o que aconteceu? Nós entregamos mais de 2.000 Bíblias. Sabe o que aconteceu? A gente está fazendo uma campanha agora para comprar 30.000 Bíblias. E a gente começou comprando 16.000 Bíblias agora. Nós precisávamos de 120 mil reais para pagar essas Bíblias. Fomos orar para Deus: Senhor, é para a gente comprar. Sabe quanto que a gente já investiu em Bíblias? Eu não estou falando isso aqui para glorificar a gente não é nada. Nada. A gente já investiu mais de 1 milhão em Bíblias, só em Bíblias, para entregar no Maranhão. Foram mais de 150 mil Bíblias entregues em todo o Maranhão. Mas todas as vezes que a gente vai comprar, a gente fica com medo. Por quê? Porque se for uma boa ideia e ele não tiver, quem vai pagar a conta somos nós. Mas se Ele está mandando a gente fazer, eu só preciso fazer uma coisa: confiar, acreditar e fazer, porque o resto é com Ele. E Ele disse para a gente: compra. A gente foi lá e comprou e começamos a campanha. Pessoal, todos os meses estão vencendo 20 boletos de R$1.000. A gente precisa pagar todos os meses 20 mil reais por 6 meses para pagar os 120 mil. Nós tínhamos conseguido R$2.000 até agora. E uma preocupação muito grande: o país está do jeito que está, será que vai acontecer? Não vai. A gente sempre tem de ir para o lado da lógica, irmãos. A gente sempre tem de ir para o lado que os nossos olhos estão olhando. E aí sabe o que aconteceu? Uma pessoa mandou mensagem para o Edivaldo, que é quem lidera a base, e fala assim: pode ficar tranquilo, se preocupa agora só em agendar as cidades e que Deus abençoe. Aí, tá bom, amém, né? Uma palavra de confiança, de esperança. Aí o tio abre lá o comprovante, ganhou uma oferta de um irmão, R$118 mil. Obediência, fé. Isso gera em nós uma vida radical. Então, quando nós estivermos diante desse espírito de adoção, meu amigo, não haverá, eu vou falar para vocês o que eles falaram em Babel: não haverá mais impedimento para aquilo que vocês se propuserem a fazer. Porque nada pode parar o Filho de Deus, a não ser o Pai, né? Mas vamos voltar para o texto lá? A gente comprou uma Kombi também, sem nenhum dinheiro. Mas essa eu deixo para contar na próxima vez que me convidarem, né? Tentando garantir aqui minha próxima, né, pastor? Então abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das quais não se veem. Ou a fé é a certeza das coisas que se esperam, das quais não se veem. Então, mais uma vez, o escritor está nos ensinando e nos chamando a olhar como é a dinâmica da fé.
Então, viver pela fé é viver um modelo de vida submetido para que nós vivamos diante de Deus. A fé vem ao ouvirmos aquilo que Deus está falando conosco. E agora, para encerrar esse assunto sobre fé, temos aqui uma dinâmica na fé. A fé, irmãos, é a certeza. A fé não traz dúvida. Aquilo que Deus comunica para você é claro. Deus nos disse: compre as Bíblias. O que nós precisamos fazer? Comprar as Bíblias. Deus me disse uma certa vez que Ele ia me chamar para modificar a história do Maranhão. Eu acredito que talvez Ele esteja fazendo isso através da minha vida. Não sei o impacto que a minha vida vai ter, mas a única coisa que eu quero ter para o Senhor é ser um bom vaso usado em suas mãos. A única coisa que eu quero do Senhor é poder morrer na missão. Vai ser muito bom, né? Vai ser triste para quem vai estar em missões comigo, né? Talvez vou ter que acabar uma viagem missionária lá, mas vai ser bom demais eu morrendo lá. Velhinho, tem Bíblia aí? Pau, morreu. Mas esse é meu sonho de vida, morrer na missão. Então a fé, irmãos, é a certeza. E aí, aquilo que Deus fala, tá todo mundo comigo? Estou falando de uma maneira muito complicada não, né? Se tiver, levanta a mão. Tá todo mundo comigo, amém? A fé é a certeza, a fé não traz dúvida. E aí, como é que eu posso saber disso? Existem duas situações que aconteceram, uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. A primeira no Antigo Testamento. Deus disse ao homem: não coma. A serpente disse à mulher: o quê? Coma. O que acontece quando nós temos duas ideias sobre o mesmo assunto? Uma dúvida é gerada ao nosso coração. Mas aquilo que Deus comunica, irmãos, não traz dúvida. A comunicação de Deus é clara. Deus disse ao homem: não coma. Satanás sempre vai jogar em nós uma tentação. E o que é uma tentação? Uma tentação é uma ideia divergente à ideia de Deus. Em resumo é isso. Então Deus diz uma coisa, Satanás diz outra, isso gera em nós dúvida, que por consequência uma tentação. Então Deus diz a nós: olha, você vai ser esposo de uma só mulher, você vai ser esposa de um só homem. O que Satanás está dizendo para nós nos nossos dias: fica com quem você quiser. Isso é uma tentação, porque é uma ideia divergente à ideia de Deus. Todo mundo entendeu o primeiro exemplo? Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Nos últimos versos lá. E depois a gente lê o capítulo 4. É o segundo texto. Então, Mateus está nos escrevendo que Jesus é separado para o batismo nas águas. Então lá no verso 17, grave isso, 3,17. E eis que uma voz veio do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eis que uma voz do céu dizia, voz de quem? De Deus: este é o meu filho amado. Agora vamos passar lá para o capítulo 4, verso 3. Um pouquinho mais à frente. Então o tentador, aproximando-se, lhes disse: se és filhos de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Aqui talvez nós temos um equívoco em achar que a primeira tentação de Jesus foi transformar pedras em pães. Mas a primeira tentação de Jesus não foi transformar pedras em pães. A primeira tentação de Jesus foi na sua identidade. Tempos atrás, o que Jesus ouve do alto? Vamos lá comigo. O que ele ouve? Ô, gente. Esse é o meu filho amado. Vamos ver o que Satanás, qual é a proposta de Satanás para Jesus?
Se és filho de Deus. O que Satanás está fazendo? Está colocando à prova aquilo que ele acabou de ouvir de Deus. Colocando uma dúvida no coração do nosso mestre. Mas qual é a resposta do nosso mestre? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O ministério de Jesus é fixado naquilo que ele ouve do alto. Esse é o meu filho. E segundo isso, ele cumpre o que tinha que cumprir como filho. Porque ele ouviu, já não adiantava mais ter que provar para o tentador, ter que provar para os fariseus, ter que provar para qualquer um. Ele já tinha ouvido do pai, ele era filho. E aquilo que ele ouviu do pai gerou fé no coração dele. E aquilo que eu e você ouvimos de Deus, irmãos, tem que gerar fé. Tem que gerar fé. Quais foram as últimas coisas que Deus falou no seu coração? Falou através de quem? Através do Espírito Santo. Quais foram as coisas que você deixou de sonhar? Porque os seus olhos não estão contemplando. Porque você não vê em você capacidades algumas para realizar a obra do Espírito. Realmente, não vem de vós, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Ele só quer exigir de você uma única coisa: fé. Continuar acreditando naquilo que Ele liberou sobre a tua vida. Amém? E aí a gente passa para a segunda parte. Se por um lado a fé é a certeza das coisas que se esperam agora, então eu não posso esperar por algo que a mim não foi prometido. Eu não tenho como esperar, irmãos, ganhar um carro. Deus nunca comunicou isso no meu coração, apesar de que estou todo dia, igual aquela música, né? Estamos batendo a porta, eu estou todo dia lá, Senhor, dá um carro. Mas Deus nunca me comunicou nada sobre isso. O dia que Deus me comunicar, irmãos, eu sou o primeiro a ir para a concessionária, eu sou o primeiro a compartilhar com os meus irmãos, eu começo a olhar a cor, eu começo a olhar modelo, porque se Ele me falou, vai acontecer. E é nisso que nós precisamos firmar as nossas vidas, amém? A fé é a certeza. Tem um amigo meu chamado Zarisney. Nome nem bem peculiar, né? Desculpa, eu sei que já estou 5 minutos. Só 5. Ele tem um filho de 6 anos, Luquinhas. É missionário também, líder de uma base lá na Jocum Sertão. E aí, o que acontece? Ele prometeu, um dia o filho dele chegou para ele e falou assim: papai, eu quero um Hot Wheels, um carrinho. E aí ele chegou para o seu pai e falou assim, ele falou assim: Lucas, tal dia eu vou te dar. Irmãos, Lucas, com toda a autoridade de 6 anos de idade, chegou ao seu pai naquele dia e falou o seguinte: papai, hoje eu quero o meu Hot Wheels. E aí o tio fala que ele pensou em dizer não para ele. Até quando Lucas solta essa frase: papai, o Senhor me deu a sua palavra. A dinâmica da fé, irmãos, só é possível acontecer quando nós conhecemos o caráter daquele que nos prometeu. Aquele que te prometeu mente. Aquele que te prometeu te deixa órfão. Aquele que te prometeu pode atrasar alguma coisa. Aquele que te prometeu dorme. Nós só podemos, irmãos, confiar em Deus se nós conhecermos o seu caráter. E não tem como nós conhecermos o caráter de Deus sem a revelação do Espírito Santo, que já é dado a nós. Atos já aconteceu, a descida do Espírito Santo já foi dada a nós. O Espírito Santo está aí, palpável para quem quiser. O conhecimento de Deus está acessível a nós. Mas será que você pode tocar de uma maneira diferente? Será que você tem tocado de uma maneira diferente no Senhor? Então, para nós termos uma fé bíblica, nós precisamos viver não segundo os nossos olhos, mas viver segundo aquilo que Deus fala. Na pandemia, eu nem namorava ainda, só sonhava. Hoje estou casado, né? Graças a Deus.
Eu lembro que Deus me prometeu filhos na pandemia. E eu não era nem casado, né? Então, fiquei feliz, né? Porque, rapaz, como é que eu vou ter filho se eu não sou casado? Então, esperto como sou, pensei, vou casar. Casei, tá ali minha esposa, linda, maravilhosa. E a Ellen, não sei quantos de vocês sabem, está acometida de uma doença autoimune. Tem dias que ela acorda toda travada, cheia de dor. E não estou falando aqui para você, oh, que coitadinho. A graça de Deus nos basta. Tem sido difícil, mas a graça nos basta. E tem dia que ela não consegue, né? Se levantar, acorda toda travada, fica com muita dor e tal, tudo. E quando a gente foi descobrir o processo, eu comecei a chorar muito. Porque eu fui tendencioso a olhar para aquilo que os meus olhos estavam vendo. Porque quando a médica falou o seguinte, olha, a medicação que ela vai tomar é muito forte, é uma medicação abortiva. Então, enquanto tomar essa medicação, sem chance, sem possibilidade de vocês serem filhos, eu desabei, eu chorei. Porque o nosso primeiro lugar para ir é para a lógica humana. Só que, irmãos, a última palavra sobre as nossas vidas não vem de homens, vem de Deus. Em 2020, Deus disse a mim que me daria filhos. Eu não sei quanto tempo vai demorar, eu não sei se a Ellen vai ser curada ou não. Mas nós teremos filhos. A primeira a gente já sabe o nome, porque a gente orou e Deus deu, Esther. E vai ser massa demais ler o livro para ela e afirmar a identidade dela. O segundo eu estou numa guerra com ela, porque eu quero botar Lael, ela acha um nome muito feio. Mas Lael é consagrada a 10, eu já imagino sabe? Interclasse, camisa 10 e tal, a galera, Lael e tal. Eu sou homem, né, cara? Tem que pensar nessas coisas, né? Mas por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque volta e meia, eu tento caminhar por um caminho da lógica. E o caminho que Deus nos chamou para viver, irmãos, não é um caminho de lógica. O caminho que Deus está te chamando para viver não é um caminho de lógica. O caminho que Deus está te chamando para viver é um caminho de fé. E para viver esse caminho de fé, você vai ter que acreditar naquilo que Ele está falando com você. Mesmo que os seus olhos não contemplem. Mesmo que todas as situações estão dizendo não. Estou falando para vocês que eu tive várias experiências de quase morte. Não sei se quando eu vim pregar aqui eu não estava magro, já estava gordo. Mas eu falei ano passado, né, da minha doença. Perdi 26, rapaz, tá parecendo um universal aqui, né? Perdi 26 quilos em 3 meses. Como que eu ia para dentro de um povoado comer sardinha com farinha, se eu não aguentava comer nem arroz, que doía tudo? Deus me curou de uma doença que não tinha cura, para que eu exercesse aquilo que Ele falou que era para eu exercer, através de uma única coisa, fé. Então por isso que quando eu digo para você, quando você abre a sua Bíblia em João capítulo 14, verso 18, e a palavra fala lá para você que Ele não te deixa órfão, isso tem que causar um reboliço no teu coração. Mas você só vai conseguir acreditar nisso, irmão, se você se apoderar dessa palavra e perceber que ainda que os teus olhos não contemplem, o Espírito está cuidando de você. E a única coisa que você tem que fazer é confiar. No confiar em Deus você vai se deparar com impossibilidades. No confiar em Deus você vai se deparar com improbabilidades. Confiar em Deus você vai se deparar com situações que nunca antes foram feitas. Mas eu quero te alegrar numa coisa. Você é a resposta do impossível de Deus. Você é a resposta do impossível de Deus. A única coisa que Ele quer de nós é um coração que tenha fé e esteja disposto a cumprir aquilo que Ele está falando a nós. Queria chamar o grupo, o Ministério de Louvor. É que eu fui um pouco presbiteriano agora, né? Um grupo de louvor. Já a gente vai dar um intervalo, eu acho. A gente vai voltar aqui e vamos falar continuar sobre isso. Mas a minha expectativa diante disso, diante de Deus, que eu orei ao Senhor, é para que isso gere algo no teu coração. É para que isso dê fé ao seu coração para acreditar naquilo que Deus está falando com você.
E eu estou falando para vocês de uma fé racional, para você parar e pensar. Quantas coisas Deus já não fez com você? Irmãos, eu nunca vi ninguém dizer que confiou em Deus e se arrependeu. Eu nunca vi ninguém ter entregado a sua vida a Deus e ter se arrependido. Se Ele falou que iria acontecer, vai acontecer. Não são os médicos, não são as situações, não são as tuas habilidades, não é a falta de recursos que vai impedir de acontecer aquilo que Deus falou. Existe só uma coisa que pode impedir de acontecer na sua vida aquilo que Deus falou: você mesmo. Porque aquilo que Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. No meu caso, Deus vai transformar o Maranhão. Independente do meu sim, Deus vai transformar o Maranhão. A única coisa que eu quero fazer é parte do movimento que vai estar trabalhando arduamente para que Ele transforme o Maranhão. Filhos maduros, os ruiós de Deus. A gente vai falar já sobre isso. É o que Ele precisa levantar nessa manhã. Mas o primeiro passo que eu quero te convidar a tomar nessa manhã, enquanto os nossos irmãos vão estar ministrando, é que você pare e pense naquilo que o Espírito já prometeu a você e que você deixou de acreditar. É o quão sozinho e solitário tem sido a tua vida e que não condiz com aquilo que Ele disse a nós, que você não estaria sozinho, que Ele mandaria o Consolador, o Encorajador. Ele está com você, e é sobre essas palavras que você deve firmar a sua vida. Então fique de pé.